Imagine ser escolhido para uma missão divina tão desafiadora que, em vez de aplausos, você seria recebido com hostilidade. Em vez de aliados, surgiriam inimigos. Em vez de vitórias, lágrimas seriam sua companhia mais constante. Essa foi a realidade de Jeremias, um homem chamado por Deus para carregar uma mensagem que ninguém queria ouvir. Sua história é mais do que fascinante. Ela é um verdadeiro exemplo de perseverança, coragem e fé em meio ao sofrimento. Jeremias não era um homem comum. Desde jovem, ele foi separado por Deus para uma missão que colocaria sua vida em risco, destruindo qualquer ideia de conforto ou aceitação. Ele foi chamado para ser a voz que denunciaria os pecados de uma nação inteira, alertando sobre um desastre iminente. Mas quem quer ouvir que está no caminho errado? Quem aceita de bom grado uma mensagem que desafia o orgulho e a comodidade? Exatamente, ninguém. Jeremias sabia que seria odiado, ignorado e perseguido, mas mesmo assim, ele disse sim ao chamado. Suas palavras eram tão contundentes que os líderes religiosos e políticos de sua época o viam como uma ameaça. Ele foi preso, jogado em uma cisterna e ridicularizado por aqueles que deveriam ouvir sua mensagem. Ainda assim, Jeremias permaneceu firme. Ele chorava em segredo, lutava contra a solidão e até questionava a Deus, mas nunca desistiu. Sua vida se tornou um reflexo do que significa ter fé, mesmo quando tudo parece estar contra você. E por que a história de Jeremias importa hoje? Porque todos nós enfrentamos desafios. Talvez você esteja lidando com situações que parecem impossíveis de superar, se sentindo sozinho ou até mesmo incompreendido. Mas Jeremias nos ensina que, mesmo em meio à dor, há propósito. Mesmo quando as pessoas não acreditam em você, Deus vê sua fidelidade. E mesmo quando parece que você está no fundo do poço, literalmente como Jeremias esteve, a força para continuar pode vir de algo muito maior do que você mesmo. Jeremias era apenas um jovem quando sua vida foi virada de cabeça para baixo por um chamado divino. Imagine ouvir algo tão poderoso e definitivo. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta para as nações. Jeremias 1:5. Essas palavras não apenas marcaram seu destino, mas também revelaram o peso que ele carregaria pelo resto de sua vida. Era um privilégio indescritível, mas também um fardo quase insuportável. A missão de Jeremias era clara, mas assustadora. Ele deveria ser o porta-voz de Deus, alertando o povo de Judá sobre o julgamento iminente devido à idolatria, corrupção e desobediência. Seu papel era como o de um alarme que ninguém queria ouvir. A mensagem era dura, desconfortável e para muitos inaceitável. Arrependam-se ou enfrentem a destruição. Jeremias sabia que suas palavras incomodariam os poderosos e os simples, mas ele não tinha escolha. Ele não falava por si mesmo, mas como a boca de Deus. E foi assim que sua jornada começou, com coragem, mas também com muitas lágrimas. Desde o primeiro dia, Jeremias enfrentou rejeição em todas as esferas. Sacerdotes o consideravam uma ameaça, reis tentavam silenciá-lo e até o povo comum o desprezava. Ele foi preso, jogado em uma cisterna e humilhado publicamente. Mas mesmo diante de todo o ódio e conspiração, Jeremias não recuou. Ele sabia que sua missão não era agradar as pessoas, mas obedecer àquele que o havia chamado. O que torna Jeremias tão inspirador é que, apesar de suas lutas internas, afinal ele era humano e muitas vezes questionava a Deus, ele permaneceu fiel. Ele chorava pela dor do povo, mesmo quando o povo o desprezava. Ele clamava por misericórdia enquanto anunciava o julgamento. Jeremias é um exemplo vivo de coragem em meio ao caos, de fé quando tudo parece perdido e de compromisso com a verdade, mesmo que isso custe tudo. A história de Jeremias nos lembra que o chamado de Deus nem sempre é fácil, mas sempre é significativo. E talvez você esteja enfrentando um desafio agora, algo que parece grande demais para suportar. Lembre-se de Jeremias. Ele nos ensina que não importa o quanto as circunstâncias sejam difíceis, o propósito de Deus para a nossa vida é sempre maior.
Então, não desista. Permita que a coragem de Jeremias inspire você a seguir em frente, sabendo que mesmo em meio à rejeição, existe um plano maior em ação. Você conseguiria continuar lutando por sua missão, mesmo sabendo que seria odiado, perseguido e silenciado a cada passo? Jeremias viveu exatamente isso. Sua vida foi um verdadeiro teste de resistência e fé. Imagine ser chamado por Deus para entregar uma mensagem que ninguém queria ouvir, para um povo que preferia fechar os ouvidos e endurecer o coração. Jeremias não apenas enfrentou a rejeição, mas foi alvo de intensa perseguição. Ele foi preso, espancado e, em um dos momentos mais angustiantes de sua vida, jogado em uma cisterna cheia de lama, onde quase perdeu a vida. Um dos episódios mais sombrios da jornada de Jeremias ocorreu quando Pashur, o sacerdote, ordenou que ele fosse chicoteado e preso em um tronco. Imagine a dor física e a humilhação de ser tratado como criminoso por simplesmente falar a verdade. E mesmo assim, ao ser libertado, Jeremias não recuou. Ele sabia que sua missão vinha de Deus e, com coragem incomparável, continuou proclamando a mensagem que todos tentavam evitar. Se o povo de Judá não se arrependesse, Jerusalém seria destruída. Essa lealdade à sua missão custou caro a Jeremias. Ele foi apelidado de o profeta que chora, não apenas pelos sofrimentos que enfrentava pessoalmente, mas porque sentia profundamente a dor de seu povo e a destruição iminente que estava por vir. Suas lágrimas eram um reflexo de sua compaixão, mesmo por aqueles que o rejeitavam. Ele não desejava o julgamento. Ele queria que as pessoas mudassem seus caminhos e voltassem para Deus. A história de Jeremias é um poderoso exemplo de perseverança. É um lembrete de que, mesmo quando enfrentamos oposição, dor e isolamento, continuar fiel àquilo que acreditamos pode fazer toda a diferença. Jeremias não apenas sobreviveu às adversidades, mas se tornou um símbolo de fé inabalável e coragem em meio ao caos. Jeremias não era apenas um homem perseguido. Ele era o retrato vivo de resistência espiritual. Imagine carregar um fardo tão pesado que em alguns momentos você pensa em desistir, mas algo dentro de você o impede. Jeremias viveu exatamente isso. Ele enfrentava dúvidas, desespero e a constante rejeição de seu povo, mas havia algo incontrolável dentro dele. A palavra de Deus queimava em seu coração como um fogo. Em Jeremias 29, ele confessou: "Se eu disser, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. A sua palavra é como fogo no meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, não posso." Essa declaração revela a força interior que movia Jeremias. Mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando ele era humilhado, preso e ameaçado, ele sabia que não poderia se calar. Ele tinha plena consciência de que sua missão era maior do que ele. Jeremias estava ali para entregar mensagens que sabia serem impopulares, mensagens que ninguém queria ouvir, mas que eram necessárias. Ele era como um farol em meio à escuridão, apontando para a verdade, mesmo que o mundo ao seu redor preferisse negar. O que torna Jeremias tão inspirador é sua fidelidade em meio à adversidade. Ele não apenas proclamava o julgamento divino, ele fazia isso com a esperança de que o povo se arrependesse e evitasse a destruição. Ele chorava pelas pessoas que o odiavam, porque sabia o preço que pagariam por sua desobediência. Mesmo rejeitado, Jeremias permaneceu firme, provando que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de continuar mesmo quando o caminho é difícil. A história de Jeremias nos desafia a refletir. O que nos move? Será que temos a mesma paixão por nossas convicções? Será que resistimos às adversidades com a mesma fé inabalável? Jeremias nos ensina que, quando somos chamados para algo maior, nenhuma rejeição ou dificuldade pode apagar o fogo que Deus acendeu em nosso coração. No fim, as palavras de Jeremias, tão ignoradas e rejeitadas, se cumpriram de forma devastadora. Jerusalém foi destruída, o templo foi reduzido a escombros e o povo foi levado ao exílio na Babilônia. Jeremias testemunhou sua nação desmoronar
Diante de seus olhos, uma dor que rasgou seu coração, mas que não abalou sua confiança em Deus. Ele sabia que mesmo em meio à calamidade, as promessas divinas permaneciam intactas. E foi nesse cenário de ruínas que Jeremias escreveu o livro de Lamentações, um grito de dor que ecoa com esperança. Em suas palavras mais marcantes, Jeremias declara: "As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade." Lamentações 3, 22, 23. Imagine a cena: o caos ao redor, o sofrimento em cada esquina, mas no coração de Jeremias, uma chama de fé continuava, brilhando. Ele viu além da destruição e enxergou a mão de Deus ainda presente, ainda fiel, ainda sustentando. A história de Jeremias não é apenas sobre dor e sofrimento, é uma lição poderosa de coragem e fidelidade. Ele nos mostra que permanecer firme em meio à tempestade é possível quando confiamos em um propósito maior. Jeremias sofreu, chorou e foi rejeitado, mas nunca desistiu. Sua vida é uma prova de que mesmo as missões mais difíceis têm um significado profundo e que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele, mesmo nos momentos mais sombrios. Essa história nos desafia a olhar para nossos próprios desafios com a mesma perspectiva. Será que conseguimos encontrar esperança em meio às dificuldades? Será que temos a coragem de confiar em Deus quando tudo parece perdido? Jeremias nos ensina que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e que não importa o quão caótica seja a situação, sua fidelidade permanece. A história de Jeremias é mais do que um relato do passado. É um convite poderoso para refletirmos sobre a nossa própria jornada de fé. Quantas vezes nos sentimos sobrecarregados, enfrentando desafios que parecem impossíveis de superar? Jeremias nos mostra que mesmo em meio às lágrimas, à rejeição e ao sofrimento, é possível permanecer firme. Ele chorava, mas nunca desistia. Ele sofria, mas nunca abandonava sua missão. Sua vida é um testemunho de que, mesmo quando tudo parece estar contra nós, Deus continua presente, sustentando e guiando. Se você se identifica com essa luta, lembre-se, assim como Jeremias encontrou força em Deus, você também pode encontrar. Seus desafios podem parecer gigantescos, mas há propósito em cada batalha e esperança em cada manhã. Que essa história inspire você a não desistir, a continuar acreditando e a buscar coragem para enfrentar os obstáculos com fé e determinação. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Leve essa inspiração adiante, porque alguém pode estar precisando ouvir exatamente isso hoje. Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo contando como essa história impactou você. Queremos ouvir sua experiência. E claro, inscreva-se no canal para mais conteúdos que fortalecem sua fé e renovam sua esperança. Obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo. Juntos, podemos construir uma comunidade de pessoas que acreditam e perseveram, não importa o que aconteça.